Bom dia, juventude, bom dia, jovens, bom dia a você que nos assiste nessa manhã. Estamos aqui mais uma manhã de domingo para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E nessa manhã nós temos novidades. Nós temos dois excelentíssimos, amados irmãos aqui com a gente para abrilhantar essa aula. Temos aqui o nosso irmão, Presbítero Weber. E o nosso jovem Abraão. Glórias a Deus. Então, nessa manhã estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus. Deixe o seu like, compartilhe essa aula. Espero que nessa manhã você esteja já acordado, com sua revista na mão, pronto para compartilhar a palavra de Deus. Nessa manhã nós estaremos estudando a segunda lição desse trimestre, que é encorajamento, instrução e conselhos. E nessa manhã nós estaremos estudando a segunda lição, o caminho do ímpio e do justo. A gente começará iniciando Salmos 1, que é uma grande lição para todos nós. Vamos dar início então aí com o nosso irmão, presbítero Everton, dando ideia no texto principal. A paz do Senhor Jesus a todos. O texto principal está no livro de Salmo, de Números 1, verso 3, que diz assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glórias a Deus. Agora o nosso resumo da lição com o nosso grande jovem Abraão. Vamos ler. O resumo da lição é: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Glórias a Deus. Amém. Vamos agora ao nosso texto bíblico, chamar um jovem abençoado para estar compartilhando com a gente esse texto bíblico de Salmo 1, de 1 a 6. Vamos lá, jovem. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Edilene e eu vou estar fazendo a leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, de capítulo 1, versículo de 1 a 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agradeço a oportunidade, agora vamos voltar com a aula. Introdução. Nesta lição estudaremos o livro de Salmos. Ele vem trazendo para a gente a abordagem de dois estilos de vida. O estilo de vida do ímpio e o estilo de vida do justo. É claro que o do justo ele traz uma série de características de prazeres, de deleites, porque o estilo do justo é baseado na lei do Senhor. Glórias a Deus. E todos nós, nessa manhã, entendemos que todos nós vivemos um estilo de vida do justo, que é meditando e andando nas leis do Senhor. Entramos no nosso primeiro tópico, falando a bem-aventurança do justo. Bem-aventurado. Então, nesse semestre, nós começamos aí a nossa viagem, a mais uma viagem. Viajaremos dentro do livro de Salmos. E a nossa largada de hoje está no livro de Salmos. Então aperte os cintos aí, abra o coração e deixe ser transformado por esse poder transformador que é a palavra de Deus. Esse salmo não é o primeiro salmo por acaso. Ele é uma porta de entrada a um mar de bênçãos, a um mar de ensinamentos, a um mar de canções. Sua escrita é uma escrita poética semelhante ao livro de Provérbios. Assim como Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Jó, eles fazem parte dos livros poéticos da Bíblia. Então, por isso, essa semelhança com o livro de Provérbios, essa linguagem poética que nos atrai a ler, a continuar lendo e a meditar na palavra do Senhor. A sua escrita, como foi falado, é semelhante ao de Provérbios devido a pertencer aos livros poéticos. Os estudiosos comparam a uma literatura de sabedoria judaica. Esse salmo, ele já começa apresentando para a gente, como foi falado na introdução, dois estilos de vida distintos, a do ímpio e a do justo. Os valores sobre a lei do ímpio e sobre a lei do Senhor, baseado na palavra do Senhor. A separação entre dois estilos de vida
houve no passado, houve no presente e, pasmem vocês, perdurará por toda a eternidade. Porque não tem como você juntar no mesmo ambiente água e óleo, não tem como você colocar no mesmo ambiente lobos e cordeiros, profano e sagrado, e ímpios e justo, porque são dois estilos de vida contrários, que vão de encontro à palavra de Deus, a vida do ímpio. Mas aqui também aparece a expressão bem-aventurado. Então, mesmo que esses dois estilos de vida vai perdurar em toda a eternidade, porque não tem como misturar, e a recompensa do justo é uma, e a recompensa do ímpio é outra. Mas o título do Salmo também vem falando para a gente, esse primeiro Salmo, bem-aventurado, bem-aventurado o jovem, bem-aventurado a jovem, bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que andam e meditam nos caminhos do Senhor. O que quer dizer esse termo bem-aventurado? É o mesmo termo lá das bem-aventuranças, feliz, felicidade. Então você, que nessa manhã, eu espero que você seja um bem-aventurado por andar e meditar na lei do Senhor. Essa felicidade, ela persegue, essa felicidade, ela está sobre aquele que medita e anda nos caminhos do Senhor. Glórias a Deus. É isso mesmo, irmão Everson? Amém, presbítero Reginaldo, Abraão, né, lição maravilhosa, né, já que nesse subtópico do tópico 1, o justo não anda, não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembrando que a orientação desse Salmo primeiro aqui, ele que vai nos dizer quem nós somos, né? A orientação do Senhor aqui para o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é diferente da pegada mundana, né? Por exemplo, nós estamos aqui estudando, preparando essa aula aqui, né? Para apresentarmos para vocês aqui, enquanto que, neste exato momento, a pegada mundana é outra. Outros estão na balada, outros estão no tráfico de droga, outros estão se prostituindo, outros estão aí cometendo homicídio, mas nós escolhemos a bênção, enquanto que outros escolheram a maldição, né? Deuteronômio, se eu não me engano, 30, versículo 28. Nós escolhemos a bênção, porque nós escolhemos estar debaixo da orientação do Senhor. Então, nós não andamos conforme o mundo anda. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós não devemos ser moldados pelo sistema, né? Nós andamos contrário a tudo que é ensinado no mundo, né? Enquanto que o mundo, né, fala que para desobedecer os pais, nós aprendemos que nós temos que ser obedientes aos nossos pais. O mundo, né? O mundo aí fala que nós somos careta, o mundo fala que nós vestimos umas vestes totalmente diferentes, mas nós somos orientados pelo que o Espírito Santo, Deus nos orienta. Nós andamos na contramão deste mundo para que nós possamos, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Glória então, nós não devemos copiar ou imitar o mundo, nós devemos ser imitadores de Cristo. Por isso que a nossa vibe é outra. Né? Nós somos, o próprio Jesus disse que nós seremos odiados, nós não seremos amados por este mundo. Então, nós, nas escolas, no trabalho, né, as pessoas não têm aversão só porque nós somos cristãos, porque nós não andamos no caminho deles, nós não se assentamos nas rodas do que escarnece, do que peca, do que se zomba, porque não é a mesma linguagem, não é o estilo de vida que Cristo quer para nós. Então, essa é a importância, né, desse tópico do sub 2 aí. Esse subtópico 2 ele é muito maravilhoso. Ele fala: o justo não anda, não se detém e não se assenta. Nós vemos que aí que é uma coisa gradativa, apresenta uma ideia de progressão. Quem anda no conselho dos ímpios acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta. É um abismo chamando outro abismo. Então, quem ouve o conselho dos ímpios passa a estreitar caminhos com pecadores e escarnecedores. E esse tipo de vida te leva ao quê? Quando você estreita caminho com escarnecedores, com ímpios, te leva ao quê? A uma superficialidade, te leva à dispersão e atrai a ira de Deus, a ira de Deus e o juízo e a condenação eterna. Então, como nós sempre falamos, não é jargão. A paz, a verdadeira paz, você só encontra nos caminhos, na lei do Senhor. Glória a Deus. Então, você não pode nem se andar, nem se deter e nem se assentar. Não é isso, Abraão? É isso aí, verdade. Algo que me chamou muita atenção aqui é essa palavra dispersão e superficialidade. Imagine, por exemplo, uma piscina bem gigante, muito grande mesmo, do tamanho do Brasil.
Só que essa piscina ela não tem profundidade. Imagina, isso daí, né, é uma superficialidade. Agora, a palavra de Deus ela nos afirma que é como uma árvore plantada, que tem raízes, né, profundidade. Essa palavra aí me chamou muito a atenção, né? Glória a Deus. Esse tópico aí. Agora o tópico 3. Tópico O 3. prazer do justo em meditar na lei do Senhor. A busca pela felicidade é uma das principais preocupações das pessoas hoje em dia. Tem até um filme chamado A Procura da Felicidade. Eu acredito que o nome é esse mesmo, A Procura da Felicidade. E é o que muitas pessoas elas procuram, né? A felicidade. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira felicidade está em seguir o caminho de Cristo. Esse é o verdadeiro bem-aventurado. E é interessante que a bem-aventurança, igual lá em Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados que choram. Então, não necessariamente a pessoa ela sempre está feliz, mas é um estado, né, interior, um estado eterno para a glória de Deus. E essa verdadeira felicidade está em seguir os caminhos de Cristo e viver de acordo com os mandamentos de Deus. O Salmo 1 nos apresenta uma imagem poderosa da agricultura, com árvores plantadas perto de correntes de água que produzem frutos no tempo certo. Isso simboliza a segurança, a firmeza. Essa superficialidade, vamos imaginar assim, uma planta sem superficialidade, uma planta superficial, que não tem raízes. Quando vem um vento, o que acontece, né? Aí nós temos um exemplo da palmeira. Várias pessoas citam esse exemplo. Ela vai até no chão, mas ela volta, né? Então, isso simboliza a segurança e a firmeza que o conselho de Deus traz à nossa vida. Mas não só isso, mas também tem um crescimento, uma maturidade e também uma frutificação. Eles dão frutos no tempo certo, que experimentamos quando nós seguimos seus mandamentos. Então é isso, né? A verdadeira felicidade está na vida do justo, daquele que pratica a justiça. E o importante é que Deus, ele conhece o caminho do justo. E Deus, ele acompanha ele na sua jornada. No entanto, a Bíblia nos alerta que muitos podem dizer que conhecem a Deus, mas suas ações provam o contrário. No final das contas, só aqueles que praticam a justiça verdadeiramente serão reconhecidos por Deus. Porque na Bíblia tem um alerta muito grave que diz: muitos dirão, conheço a Deus, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu não profetizei em teu nome. E o Senhor ele falará para aquela pessoa, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E é aí neste momento que nós vamos ver quem verdadeiramente é ou não um bem-aventurado, né? Glória a Deus. Pela palavra de Deus que hoje ele nos alerta, né? Nos traz aí essa verdade, nos confrontando. Para qual caminho que nós temos seguido, né? Se é no caminho dos justos ou do caminho dos ímpios, né? Glórias a Deus. Então, o justo não anda, não se detém e não se assenta. Não queira ser igual. Você é justo, justificado, você está separado para herdar os céus. Não procure herdar o que não é seu. Há uma condenação eterna e há um regozijo eterno. Ao justo e ao ímpio. Nessa manhã, nós queremos que você que nos ouve nessa manhã entenda e medite na lei do Senhor, para que esse galardão seja eterno, os deleites, a morada do Senhor seja eterna para você. Então, e no final desse primeiro tópico, nós temos uma pergunta aí. Temos? A pergunta: A paz do Senhor, meu nome é Vitória e a minha pergunta é: qual é o destino final de uma vida ímpia? Vamos à resposta da pergunta, então. A pergunta foi: qual o final de uma vida ímpia? Pois bem, Abraão acabou de falar no final do subtópico 3. Separação de Deus, confusão, superficialidade, dispersão espiritual. E ainda a revista não acrescentou, mas nós vamos acrescentar a condenação eterna, que há céu e há inferno. Eu creio que nessa passada aqui, da separação de Deus, confusão, superficialidade, dispersão espiritual, próximo é morte eterna e condenação eterna. Amém? Vamos aí continuar agora e vamos dar continuidade. Vamos dar aí no nosso tópico 2.
Glória a Deus. Nosso tópico 2, vamos dar início aí com o nosso presbítero Herbes. Tópico 2, o perigo do caminho do ímpio. Que conselho ouvir? Aqui nós vamos entrar num exemplo bem clássico, né, sobre essa questão de quem nós devemos pedir conselho. Será que nós, como os cristãos, nós podemos buscar conselho com uma pessoa ímpia ou com uma pessoa que não serve a Deus? Ou se nós devemos buscar conselho com pessoas que professam a mesma fé que a gente? Um exemplo clássico, nós vamos lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 14. Nós vemos quando Salomão ele constrói o templo, ele precisava de mão de obra e precisava de recursos para construir o templo de Salomão. E Salomão ele fez escravos, 150 mil que ele ganhou como escravo e colocou para trabalhos pesados. E mais 30 mil israelitas, né, judeus, para supervisionarem esses escravos. Mas, de contrapartida, os 30 mil judeus também, que eram de Israel, eles pagavam impostos para compensar os gastos, né, excessivos para que Salomão concluísse a etapa da construção. Então, para que viesse cumprir para aquele prazo para o templo de Salomão ser concluído, houve-se um gasto excessivo e quem pagou a conta foi Israel. Aí, agora, Salomão morre, quem assume o reinado foi o seu filho Roboão, com apenas 41 anos de idade. Simplesmente agora os anciões chegam para Roboão, que ele agora era o rei de Israel, e pede para retirar o jugo que seu pai tinha colocado sobre os filhos de Israel, né, que eles tinham que pagar impostos, tributos pesados, e com uma mão de obra pesada que eles não estavam conseguindo por conta da carga tributária e dos esforços excessivos que o próprio Salomão, né, tinha colocado os filhos de Israel. Simplesmente Roboão, ele falou, deixa eu tomar conselhos, né, que era costume do povo de Israel de antigamente tomar conselhos, né, antes de tomar uma decisão. Consultava o Senhor ou simplesmente consultava os anciões. E Roboão consultou os anciões o que ele deveria fazer, se ele deveria aliviar a carga, né, que o pai dele tinha deixado sobre Israel e deixar o povo ser livre dos impostos, livre dos trabalhos pesados. E simplesmente os anciões disseram assim, você tem que aliviar, né, porque é um jugo que seu pai tinha colocado sobre os filhos de Israel, eles não estão aguentando. É um jugo muito pesado, é um trabalho escravo. E aí Roboão falou assim, volte daqui 3 dias que eu vou tomar conselho com um grupo dos mais novos, né? Ele teve 2 opções que foram colocadas ali. Ele tomou conselho com os anciões pediram, orientaram que Roboão aliviasse a carga, né, e os tributos pesados. E ele consultou os jovens que era do seu rol de amizade ali, né, na família real, aquela vibe, né, se a gente for trazer na linguagem de outro, aquela galerinha ali, né, do oba-oba, aquela galerinha que não pensa no amanhã, aquela galera ali que só pensa no hoje, não pensa nas consequências das decisões mal tomadas. Então, simplesmente, eles falaram bem assim, não, você vai permanecer com esse povo, e fala bem assim, o meu pai vos castigou, né, o meu dedo mindinho é maior do que o dedo polegar do meu pai. Se o meu pai castigou com imposto, com trabalho pesado, eu vou açoitar com escorpiões. Ou seja, eu não vou aliviar a carga e eles vão continuar trabalhando dobrado. A partir dali, né, houve-se uma ruptura em Israel que nós conhecemos como a fusão dos 2 reinos. Aí Jeroboão voltou, né, que ele tinha fugido da presença de Salomão. Quando ele ficou sabendo que Salomão morreu, ele voltou, e aí eles fizeram a fusão do reino do norte e do reino do sul por conta aí, né, desse coração endurecido da decisão mal tomada de Roboão de não ter ouvido os mais experientes e das pessoas que poderiam dar um conselho, né, para que ele tomasse uma decisão sábia. Resumindo, né, essa parte aqui. Então, ficou o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão, filho de Nebate, ficou com as 10 tribos, e Roboão ficou com a tribo do sul, Judá e Israel. E isso causou um estrago na nação de Israel, politicamente falando. Olha só, por conta, o presidente Reginaldo e Abraão, uma decisão que ele tomou, um conselho que ele não tomou, que poderia mudar a trajetória de Israel, simplesmente ele causou uma ruptura política, espiritual, né, na nação de Israel. Então, assim, a importância, com quem que a gente vai tomar o conselho? É isso aí. Né? Ele arruinou uma nação, dividiu um povo, né, que foi unido,
Agora, e até hoje existem brigas devido a essa divisão. Exatamente. E assim, por que não ouviu o conselho das pessoas idôneas, né? O tópico 2, quando ele começa falando para a gente, né? O perigo do caminho do ímpio, mas fala, que conselho ouvir? Então, que conselho, juventude, ouvir? Que caminho trilhar? Qual decisão? Nós temos a resposta daqui, ó, a Bíblia Sagrada, ó. Todas as nossas respostas têm que sair daqui, pelo crivo da palavra de Deus. Aí vem, né, irmão Ebers, Abraão, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos professores e pessoas idôneas. Não devemos fazer como Roboão, pedir conselho a pessoas que ainda não saíram das fraldas, que não sabem o que está atrás do muro. Tem que pedir conselho a pessoas idôneas e pessoas que vai te aconselhar com a trajetória baseada na lei do Senhor, amém, sob o crivo da Glória palavra de Deus. Aleluia. Aí sim, você terá uma decisão certa. Porque nessa fase da juventude, irmão Ebers, quando a gente dá aula para os jovens, caminha com os jovens, o jovem, assim como nós temos que conhecer as nossas características, as nossas limitações, porque nesse ciclo de juventude é uma fase de muitas indagações, de questionamentos, de desejos, né, de sentimentos deturpados ou não, de emoções, e essas emoções e sentimentos tornam vulneráveis o seu poder de decisão. E muitas vezes esse conselho, irmão, estou tomando até sua fala aqui, né, mas eu vou voltar. E muitas vezes nós tornamos suscetíveis a conselhos vindo da onde? Da moda, da mídia, do momento, de pessoas influentes, de amigos, de professores universitários, que só ensinam porcaria. É claro que tem um conhecimento secular muito bom, avançado, mas de Bíblia não tem nada. Chega lá, distorce o que você sabe, e por ele ser o bambambam da época, do momento, a nossa tendência, por ser jovem, é se apadrinhar nessa pessoa mesmo, se deixando se levar por essas pessoas que não têm nada a acrescentar dos padrões de Deus para a nossa vida. São pessoas influentes na sociedade, são pessoas com opiniões, com posições importantes, decisões na sociedade, mas fora da vontade de Deus para a sua vida. Então, volta mais uma vez a pergunta, a quem eu devo obedecer? Atos 5:29 fala para a gente, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens, ter uma vida moldada na palavra de Deus. O conselho do ímpio, a vontade do momento, a moda do momento, por um período te dá até prazer, mas depois te leva para uma masmorra, para uma prisão espiritual, onde você não consegue sair, trazendo o quê? Superficialidade, dispersão espiritual, afastamento de Deus. E isso te levará à morte espiritual, muitas vezes à morte física e à separação eterna do nosso Deus. Não é, Simão? Glória a Deus, glória a Deus. Entendendo na sua fala. E dentro aqui desse tópico 2, né, deter-se no caminho dos pecadores. Essa escrita do livro de Salmo, principalmente os judeus, eles acreditavam que eles eram um povo separado, exclusivo, e que eles não deveriam se misturar com outras nações, ou que eles não deveriam se juntar com outras pessoas que não professassem a mesma fé que eles. Só que há um contraste. Para a gente discutir um pouco sobre... para a gente não entrar no formalismo, para a gente não entrar no povo exclusivista, nós temos que fazer um paralelo aqui com Marcos, capítulo 2, versículo 16, que quando os escribas e fariseus, vendo Jesus, né, na companhia de pecadores e publicanos, que ele perguntava ao seu discípulo, por que come e bebe com os publicanos e pecadores? A questão deter-se no caminho dos pecadores, em algumas traduções, o presbítero Reginaldo e Abraão, na NVI e na King James e na NTLH, fala bem assim, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela sua conduta. Não quer dizer que eu sou servo de Deus, que eu posso ter amigos não cristãos. Não quer dizer que eu sou servo de Deus, eu não posso ir na casa ou fazer um trabalho em grupo das pessoas que não servem a Deus. Eu não posso ser influenciado. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, né? Mateus capítulo 5, versículo 13, e o próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo. A luz, ela não pode ficar em um lugar oculto, ela tem que brilhar. Nós temos que ser o crente garça. O que é um crente garça?
Aquele crente, a garça, quando ela vai se alimentar no meio da lama, pegar, né, as minhocas, os peixinhos, ela suja toda a sua parte da perna, mas a sua pena fica branca, 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 branca. Nós temos que ser assim. Nós não podemos ser inimigo desse povo, porque eles precisam ouvir a verdade que está em nós, eles precisam ser influenciados por nós. Não que nós sejamos influenciados por ele. Nós podemos andar com ele, nós podemos ter amizade com ele, mas nós não podemos imitar o que eles fazem, porque a conduta deles foge dos padrões bíblicos, né, ao qual nós somos moldados. É verdade. Nós não devemos assumir, no caso, uma posição derivada deles, né, irmão Herbert? Exatamente. Você tem que ir lá para mudar o comportamento e não ser mudado e influenciado por eles. Você passa a pensar e opinar e defender o que eles defendem. Muitos entram nesse meio, nós vemos isso aí, né? O camarada vai para uma determinada igreja, uma igreja bíblica igual a nossa, onde prega a palavra de Deus, mas como ele está sendo confrontado em seus pecados, em seus delitos, ele prefere não permanecer. Porque ele fala, não, aqui não dá para mim. Então ele prefere se juntar e absorver conceitos, cultura de outros locais que condiz com a vida que ele tem levado. Uma vida, né, mundana, uma vida ímpia. Então ele acaba sendo derivado desses conceitos, derivado dessas pessoas. Agora assim, hoje em dia, há explicação para tudo, né? Porque hoje em dia não é mais pecado, né? Antigamente, nós vemos num tempo onde, assim, se você andou fora da linha, é pecado, sim. Isso aqui é um desvio sexual, é uma pornografia, é um ato de pornografia, é um ato de prostituição, de adultério. Agora não. A medicina explica, o psicólogo explica, agora a pessoa é um excluído da sociedade, ele tem uma faculdade mental não conforme a sua, então ele deve ser tratado. Existe um momento de ser tratado, mas pecado é pecado. A medicina não pode falar que um pornográfico, um prostituto, um adúltero precisa ser tratado, não. Ele precisa tomar vergonha, tomar caráter e servir a Deus, conversar seus pecados e servir a Deus. Então, assim, não se deter no caminho dos pecadores. Todas essas práticas nojentas e porcas que o mundo oferece, você pode ir lá, você está no meio, mas você é sal e você é luz. Você tem que ir lá para mudar comportamento, não é chegar lá e se lamear. É igual o presbítero falou aqui, o Hermes falou, a garça está na lama, mas a veste permanece branca. Então, assim, em todo tempo, as suas vestes têm que ser brancas. Nunca falta óleo sobre a sua cabeça. Você não pode se corromper. Você tem que ser exemplo. Ir lá, mas para retirar. Não é ir lá e permanecer e ficar. Não é isso, Abraão? É isso aí. E é interessante que um abismo, ele sempre leva a outro abismo, né? A pessoa, ela começa ouvindo os conselhos dos ímpios. Quando ela vê, ela está andando. E quando ela vê, ela já está se assentando. E isso, eu achei interessante a sua citação sobre Jesus se assentar ali com os pecadores. Eu achei muito interessante, porque no final, quem acaba sendo zombado é Jesus Cristo lá na cruz. Os fariseus acabaram se sentando na roda dos escarnecedores, zombando de Cristo. Olha que situação, né? Aí foi mencionado o contraste, a diferença entre Cristo e os fariseus, né? Aqueles ali que estavam realmente zombando dele ali na cruz. E Jesus, ele é um exemplo perfeito do caminho para a verdadeira felicidade. Mas ele foi ridicularizado e zombado pelos fariseus enquanto estava na cruz. Esse estágio final é reservado para aqueles que não conhecem a Deus de verdade, que deliberadamente zombam e criticam aqueles que buscam fazer a vontade do Pai e viver de acordo com seus caminhos. E isso tem um nome, né? O nome disso é apostasia. Apostasia, que é um estágio de perdição, né? Uma atitude de desprezo e zombaria em relação aos caminhos de Deus. E o apóstolo Pedro, ele descreve essa situação de forma realista em uma das suas cartas, alertando que o último estado dessas pessoas será pior do que o primeiro. E o Salmo 1, ele termina com a advertência de que o caminho dessas pessoas levam à destruição, né? Aqui está muito claro para nós, né? Nós temos o exemplo aí dos fariseus com Cristo, né? Eles começaram a questionando Jesus, andando fora dos caminhos de Cristo, e no final eles estavam zombando deliberadamente do caminho da salvação, né? E só para complementar a fala aí do Reginaldo e do Abraão, da Abraão, né?
E a gente, quando a gente pensa no termo ímpio, a gente logo imagina os de fora, os que não servem a Deus, né? Só que a gente, quando busca no dicionário, tanto bíblico e tanto dicionário na enciclopédia, né? Vamos aqui, a definição da palavra ímpia, no termo bíblico, é aquela pessoa desumana, desnaturado, insensível, aquele que não tem piedade. E o termo técnico dicionário, né, da língua portuguesa, é aquele que não tem fé ou professa nenhuma religião, que ofende a moral, a justiça, que não perdoa. E aí a pergunta, né, será que existem pessoas ímpias no meio cristão, no meio gospel, né? A gente vai dar um exemplo bem clássico aqui. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 10, de 30 ao 35. Depois, com calma, você lê nessa passagem muito importante aí, que vai fazer jus aí a esse termo de impiedade, né? A parábola do bom samaritano. O próprio Jesus estava conversando com um sábio da lei, uma pessoa que conhecia da lei, mas não entendia sobre os valores do reino. Aí Jesus deu uma lição de moral sobre esse fariseu, né, que falou assim, olha, veio uma pessoa e caiu na mão dos salteadores. O homem caiu na mão dos salteadores, foi assaltado, foi chicoteado e ficou ali quase à beira da morte no caminho. Aí passou-se um sacerdote, viu aquela pessoa ali ensanguentada, precisando de ajuda, e ele simplesmente passou a largo. E veio um levita. Essas pessoas conheciam a palavra, foram ensinados aos pés dos ensinos, né, bíblico, e viu aquela situação, passou de longe. E aí veio o bom samaritano, pegou aquele ensanguentado, aquele homem que caiu na mão dos salteadores, tratou as feridas dele, levou para casa, ainda pagou a hospitalidade adiantado, e deixou tudo por conta dele. Isso quer dizer o seguinte, no nosso meio, no meio cristão, sempre vai ter pessoas com má conduta, pessoas ainda que aceitaram a Jesus, mas o velho homem ainda está impregnado, porque nós temos que nascer de novo. Quando nós aceitamos a Cristo, experimentamos, né, o batismo no Espírito Santo, nós temos que ter frutos. Ter frutos, igual o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é um exemplo, foi estudado na lição desse trimestre, né? Que antes dele ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Pedro era cheio de falhas. Era uma pessoa ímpia, cortou a orelha do soldado Malco sem nenhuma piedade. Então ele precisava experimentar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Quando nós experimentamos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, Deus ele muda o nosso caráter, Deus ele muda a nossa forma de ser, e nós saímos dessa característica de pessoas ímpias, porque esse termo não combina com a gente, né? E simplesmente quando entra nessa questão de impiedade, a gente olha muito, né, para nossas próprias vontades, a gente não olha para o próximo. Sim. Pense numa pessoa que você tem um carro, você está passando na rua chovendo e tem uma pessoa ali com sacola pesada, precisando na carona, e você fala, não vou sujar meu carro. E passa, ou simplesmente passa na poça de água, molha um fulano, um cicrano. Esses outros exemplos que a gente vai ver, né? São pessoas ímpias, pessoas más. Né? Mas eu louvo a Deus que nós precisamos ser moldados, a juventude precisa ser moldada para que não venha a ser dogmatizado, doutrinado pelo sistema mundano, que é isso que caracteriza uma pessoa ímpia. Graças a Deus, né? Então, a juventude, eu falo, os nossos jovens aqui têm a oportunidade de desfrutar de tudo que Deus tem preparado para esse último tempo. Revestimento, poder de Deus, conhecimento, pastores cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento, onde não deixa ninguém ficar enganado. E outra coisa, irmãos, o poder está sendo manifesto dia após dia no nosso meio. A bondade de Deus está sendo manifesta dia após dia no nosso meio. Mas mesmo assim, muita gente está dentro da igreja e vai para o inferno. Por quê? O que o Moebs acabou de falar. Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor ao próximo? O irmão está precisando de carona. O irmão está passando necessidade. O irmão está enfermo. O irmão não tem condição. Eu farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, irmão, se você está assim dentro da igreja, você vai para o inferno dentro da igreja. Então, o momento agora é de aprendizado, irmãos. Porque a palavra de Deus tanto bate para lá como bate para cá. Às vezes eu estou falando para vocês, mas eu sou o mais ímpio que existe. Não tem amor ao próximo,
não sou complacente, não sou amigo, sou soberbo, sou avarento, sou tudo. Então, irmão, pastor, eu posso enganar o pastor, mas aquele que esquadrinha o coração e sonda os corações, eu não engano. Glória a Deus. Eu não engano. Aleluia. Então, assim, nessa manhã, nós estamos tendo a oportunidade de aprender 2 caminhos que o Salmo 1 tem apresentado para a gente. Um estilo de vida sobre os preceitos do mundo e um estilo de vida sobre a lei do Senhor. E mais uma vez nessa manhã, eu sempre falo, não é jargão. Como sempre falamos, nós temos que nos posicionar e escolher o que eu quero de Deus para a minha vida. O que eu quero fazer nesse momento de definição, de avivamento, o que está acontecendo. Eu quero estar avivado, eles estão sendo cheios do Espírito Santo, ou eu quero estar na multidão, para criticar ou só para observar. Então, é um momento de escolha, irmão. Todo dia, Deus nos dá a oportunidade de mudarmos nossos conceitos e andarmos e meditarmos na lei do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Aleluia. Deus, né? Glória a Deus. Bênção de Deus. Muito bom, né, Hermes? Bom. Prazer maravilhoso estar com esse trio aqui hoje. Glórias a Deus. Espero que você esteja gostando. Se não estiver gostando também, pode deixar seu comentário aí, seu like. Pastor Gideão, Pastor Elias, muda esse professor, pelo amor de Deus. Vamos dar continuidade aí, né? Entrar no nosso tópico 3 agora, né, Brão? Parece que é, ó, a verdadeira felicidade do justo. Parece que é, né, Brão? Foi? Tô falando demais, Abraão? Tá, não, que isso? Não, uma benção, glória a Deus. Glórias a Deus. Então, vou entrar no tópico 3. A verdadeira felicidade do justo. A verdadeira felicidade dos que servem a Deus. A verdadeira felicidade daqueles que temem o Senhor. A nossa felicidade, né? Então, vamos lá. Realizando-se com a palavra de Deus. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo 1, e praticamente está em toda a Bíblia Sagrada. O que está em toda a Bíblia Sagrada? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, penetra na divisão da alma, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela não tem como ficar enganado, não tem como. O povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Não lê a Bíblia, não faz devocional, não medita. Nós vamos perecer no mundo, na impiedade, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Mas ela é a resposta que a medicina não tem, né, Hermes? É a resposta que a política não tem. É a resposta que a economia não tem. Em todo tempo, a palavra de Deus é a prova para a gente o quê? Tranquilidade, estabilidade. É o que o Salmo 1 traz para a gente. Estabilidade, segurança, consolo, paz, maturidade, ânimo, saúde, força. A palavra de Deus, você está cansado? Isaías tem lá, ó, aos cansados ele renova as forças, né? Os jovens se cansarão, mas os que esperam... No Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia está recheada de palavras, de saúde, de paz. Muitas pessoas deprimidas, ansiosas, porque não meditam na palavra do Senhor, gastando dinheiro com psicólogo, com psicanalista. Leia a palavra do Senhor, ore mais. Deu ansiedade em você que nos assiste nessa manhã, você que não é da nossa igreja, teve ansiedade, teve insônia, mete seu joelho no pé da cama, Senhor Jesus, eu quero falar com o Senhor nessa manhã. Duvido se você vai ter mais problema de ansiedade. Toda vez que você tiver problema de ansiedade, vai orar. Sua ansiedade vai embora, vai acabar a sua ansiedade, a sua insônia, e você vai meditar na palavra de Deus. Medita nela, você vai montar deleites para a sua vida. Então, por meio dela, jovens, por meio dela, você encontra armas para fugir da imoralidade, dos desejos da juventude e para viver uma vida de deleites na presença do Senhor. Vale a pena ressaltar e deixar claro, nunca é pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor. Mas você tem que procurar encontrar o refúgio na palavra de Deus. E deixar claro para você que nos assiste nessa manhã, para a juventude, Jesus vai voltar. Por mais que você que nos assiste nessa manhã não acredita, há céu e há inferno. São caminhos opostos, contrários, com destinos e recompensas diferentes. O caminho do justo é as mansões celestiais. O caminho do ímpio, condenação eterna, fogo eterno. Então, nessa manhã você nos assiste, medita na palavra do Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Não é isso, Amém. Glória a Deus. A verdadeira felicidade do justo. Nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. O que mede a nossa felicidade, né, a diferença, o próprio Deus, ele falou assim, outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Né, nós temos benefícios, né, do próprio Deus, né, sobre
o propósito de nós servirmos ao Senhor de coração, de entregar, né, os nossos caminhos para Ele, deixar Ele conduzir, nós ser devoto ao Senhor, né, ter piedade, nós colhemos frutos para isso, mas também os ímpios, né, a felicidade do ímpio é momentânea. A felicidade do ímpio, ela passa, diferente da nossa, que a nossa é perene, é atemporal, a nossa permanece, a nossa é duradoura, porque a única coisa que nós precisamos é da palavra de Deus, de Jesus, né, do Espírito Santo, para que nós se sentimos realizados. O mundo aí fora, os jovens, né, ímpio, mundano, eles precisam, para ser realizados, de um cigarro na boca, eles precisam de estar injetando uma droga, eles precisam de estar praticando prostituição ou praticando furto para se sentir completo. Mas a nossa felicidade, ela é plena. Eu vejo lembrar aqui no Salmo de número 73, quando Asaf, ele começou a ter inveja do povo ímpio. Ele começou a questionar com Deus, por que o povo ímpio ele passa na faculdade, por que o povo ímpio ele compra carro, tem 2 carros, tem casa na praia, tem casa de veraneio, tem não sei o quê, são prósperos, tem um corpo bonito, a gente falando numa linguagem de outro. Simplesmente ele começou a ficar enfadado de tantas perguntas sem questionamento. E aí quando ele entrou no templo, ele viu o fim deles. O fim deles. O fim deles é trágico, porque eles são colocados em lugares escorregadios, porque eles mesmos vão se escorregar. Nós não precisamos ter inveja do povo ímpio. Nós não precisamos de ter inveja deles, porque nós temos a verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus. E o que acontece quando nós passamos pela luta, uma tribulação, quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos uma porta de emprego, quando nós somos adoecidos de uma doença, de um câncer, ou de uma doença que é desenganada pela medicina, o que nós fazemos? Nós vemos para o templo, nós adoramos ao Senhor, né, e pedimos ao Senhor misericórdia, e o Espírito Santo vem e nos fortalece. Mas o que acontece com o ímpio? O ímpio não está preparado, não consegue suportar as perdas. O que eles fazem? Eles vão de cima de uma terceira ponte e tiram a sua própria vida. Eles vão com um revólver. Tem tudo, tem dinheiro, tem poder, tem status, mas não tem a verdadeira felicidade que nós temos. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós somos felizes porque nós temos o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado do mundo. É Ele que, nos momentos de fraqueza, Ele vai nos direcionar para nós não sermos influenciados pela cultura e o sistema mundano. Então, assim, a nossa verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Eu estou colhendo fruto hoje por conta que eu fui muito devoto na minha juventude. Eu me dedicava ao Evangelho. A minha vida era estar, né, dentro da igreja. Eu tinha prazer. E hoje estou colhendo fruto, coisas que eu nunca imaginaria ter. Deus me deu família, Deus me deu um lindo casamento. Fevereiro eu completei 21 anos de casado. Tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. Tenho um trabalho dos meus sonhos. Consegui concluir uma faculdade de engenharia elétrica em 2019. Nada disso eu sonhava, nada disso. O próprio Espírito Santo plantou os sonhos na minha vida, porque é hora de agora eu te abençoar. Você foi dedicado à minha obra. E o conselho que eu dou, quero aqui decretar que bênçãos, né, venham a recair sobre vocês, que são dedicados à obra de Deus, aos domingos, que poderia estar numa praia, que poderia estar, né, em outro lugar, mas vocês abdicaram para estar no evangelismo, para estar na casa de Deus, ensaiando nessa maratona aí que nós estamos vivendo para a musical da Páscoa. Né, nós estamos mais aqui do que em casa, mas pode ter certeza que nós somos felizes. Nós estamos felizes porque nós temos o Espírito Santo sobre nossa vida. E pode ter certeza que vocês vão colher fruto lá na frente por estar se abdicando, né, o tempo na obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né, Abrão? Glória a Deus. Aleluia. Tá quietinho hoje, Abrão? Não. Não? Aqui só aprendendo. E é interessante, muito interessante. Uma das citações do irmão foi para nós aprendermos, né? Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Está sem alegria? Está cansado? Está enfadigado? Vinde a mim que eu vos aliviarei, né? E ele também fala: está em mim, e aquele que está em mim, né, ele dá muito fruto. Glória a Deus aí, né? Pela palavra de Deus aí, que ela é boa, perfeita e agradável. E o tópico 3 aqui, ó, agora vai ter uma outra pergunta, parece, não vai ter?
Vamos ver a próxima pergunta aí, vamos ouvir. Oi, meu nome é Tainara e eu gostaria de saber quais são os valores mais importantes da Bíblia. Então nós tivemos aí a pergunta: quais os valores mais importantes da Bíblia? Primeiramente, nós temos que entender que Deus ele habita em um alto e sublime trono. Ele está muito acima dos valores mundanos, dos valores daquilo que os homens ele enxergam, os valores do mundo, né? Que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Deus ele está muito acima de tudo e de todos. Os valores de Deus, eles são perenes, eles são imutáveis, eles são atemporais. E a Bíblia nos ensina esses valores, e esses são valores que nós devemos seguir, né? Estão aqui na palavra de Deus. E um dos valores que me chama a atenção, e está listado na lição, é o valor divino, que faz a diferença tanto agora como no futuro. E nós somos chamados a buscar esses valores. Vamos ver qual é a resposta agora. Em Mateus 6,33 está escrito: para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, isso é, a retidão, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, coloquei aí como os valores que nós devemos buscar, né? Como uma escada. A justiça, primeiramente, justiça. Quem busca viver de uma maneira justa nessa vida implica naquela parábola que o irmão citou, do bom samaritano: amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as suas forças, de todo o seu pensamento, e ao seu próximo como a si mesmo, né? Isso daí, quem vive de uma maneira justa, ele vai procurar amar a Deus e ao próximo. Não existe justiça sem amor, não existe, né? Pois no final de tudo, o que sobra é o amor. E para exercermos a justiça e amar nesse mundo é preciso ter uma coisa: fé. Então, 3 valores aí, ó. A resposta: justiça, amor e fé. Por que a fé? Porque sem a fé nós não podemos agradar a Deus, né? Então, dentre muitas virtudes, a palavra de Deus nos convida a nós exercitarmos a virtude da justiça, do amor e da fé. É um convite para nós vivermos sobre os conselhos de Deus, né, de sua poderosa palavra, encontrando assim a verdadeira felicidade em Deus nessas virtudes. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Sim. Pergunta muito interessante aí do irmão que combinou aqui com o nosso tópico 3. Aleluia. Então, terminando o tópico 3, o que nós fazemos? O que nós fazemos? O que nós chamamos? Oferta? Ofertória. A pessoa que é feliz também oferta na casa do Senhor, com alegria. Glória a Deus. Estão aparecendo aqui embaixo os meios digitais para você estar ofertando na casa do Senhor, né? Plantando ali a sua semente com fé, sendo justo também, né? Devolvendo aquilo que Deus ele lhe concedeu, né? De uma forma tão graciosa, né? Então, aqui embaixo está aparecendo os meios, que você possa estar ofertando com alegria. Essa obra ela depende dos recursos financeiros, então que Deus toque no seu coração neste momento, com certeza vai ser muito abençoado, 100 vezes mais lá na frente, amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim.
Glórias a Deus. Aleluia. Vamos aí à conclusão então, né? A nossa conclusão. O Salmo primeiro, como foi falado, ele nos apresentou 2 estilos de vida. Do ímpio e do justo. Repetindo, o caminho do ímpio produz superficialidade, confusão, esfriamento espiritual e morte. Mas o caminho do justo, paz, segurança e as bênçãos do Senhor, fruto do Espírito, deleites, alegria e o recompensar disso tudo, as mansões celestiais. Então, nessa manhã, você tiver a oportunidade de aprender os 2 estilos de vida que permeou, permeia e permeará uma eternidade, porque não tem como justo e ímpio estar no mesmo paraíso. Há um lugar destinado para o justo e há um lugar destinado para o ímpio. Então, nessa manhã, você que nos assiste, escolha estar nas mansões celestiais, escolha estar com aqueles que meditam na palavra do Senhor, escolha estar aqueles que vivem uma vida dedicada ao Senhor, como o presbítero Hermes falou. Nunca almejou o que ele tem hoje, porque Deus cuidou, porque lá atrás ele plantou na casa do Senhor e Deus restituiu. Assim como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto da estação própria, cuja folha não cai, tudo que fizer prosperará. Ele falou, é a vida dele, porque lá atrás ele escolheu plantar e meditar na lei do Senhor. Então, nessa manhã, que nós vamos escolher isso, meditar na lei do Senhor. Qual você escolhe nessa manhã, juventude? O que você escolhe para a sua vida nessa manhã? Eu espero que nessa manhã, todos vocês que nos assistem, assim como a juventude, escolham meditar na lei do Senhor. Não é isso, Hermes? Amém. E um conselho também que eu daria para eles, né? O assunto dessa lição é falar sobre conselho. É que aqui na nossa igreja, né, nós temos muitos homens e mulheres de Deus, né, que já têm uma bagagem espiritual em vários assuntos. Então, se você tiver alguma dúvida, precisando de algum suporte em alguma área, seja financeira, seja espiritual, seja na área conjugal, nós temos vários homens e mulheres capacitados aqui que não precisa nem de pedir conselho lá fora. Nós temos mão de obra aqui, né? Nós temos pessoas, às vezes nós menosprezamos as pessoas capacitadas, né, dentro da nossa igreja. Então, assim, um conselho que eu dou, cola nessas pessoas. Se quem está iniciando na parte musical, na parte vocal, cola naquelas pessoas que pode te ajudar. No músico aqui, no mestre, não, Neves. Se quem está querendo estudar mais um pouco a Bíblia, avançar, cola no pastor Jário, cola no Reginaldo, cola aí no pastor Gideon, no Abraão. Tem muitos homens e mulheres de Deus aqui com, assim, capacitados. Muita gente. Então, assim, o meu erro lá atrás foi não de recorrer a essas pessoas, né? Porque era um mundo muito distante. Hoje tá muito próximo às gerações. Geração X e a geração Z. Então, dá para extrair muito conhecimento. Tanto nós podemos contribuir com vocês e vocês também contribuir com a gente, né? Glória a Deus. É isso aí. Eu gostaria de concluir falando sobre a divisão entre o ímpio e o justo. O caminho do justo, muitas vezes não, né? A palavra de Deus mesmo diz, Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci Glória o mundo. a Deus. Aleluia. Então, você que está aí, jovem, na igreja, sendo afligido por muitas questões da vida, mesmo sendo justo, né, você pensa, gente, mas por que eu passo determinadas situações? Por que eu não vejo aqui a minha árvore, né, frutificando eventualmente? A Bíblia diz que, né, a raiz, ela vai, então a raiz ela pode se encontrar com uma pedra, mas ela vai procurando ali o caminho das águas e ela permanece firme. Amém? Então, permaneça firme na casa de Deus, porque aqueles que procuram viver uma vida justa, uma vida de retidão, ele vai ser recompensado com a vida eterna lá no céu. Glória a Deus. Aleluia. Os jovens de hoje serão os pastores de amanhã, né? Os ensinadores de amanhã. Então, já tem muitos, né, na super capacidade do nosso meio aí. Que Deus continue abençoando e direcionando a esse caminho maravilhoso do ensino. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa manhã. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Vamos. Agradecer mais uma vez a presença do nosso irmão Hermes, Abraão. E Deus possa abençoá-los vocês nessa manhã. Vamos orar então? Você ora para a gente, para terminar? Você ora para a gente? Amém, presbítero. Oro.
Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela poderosa palavra que o Senhor, Pai, permitiu a nós estarmos aprendendo nessa manhã. Qual maravilhoso, Senhor, é o presente de nós estarmos estudando mais da Tua palavra, Senhor. Que possamos nos dedicar cada dia mais a estarmos buscando a Tua face todos os dias. A Tua palavra diz que o Senhor, Pai, se alegra, Pai, com aqueles que te buscam, com aqueles que buscam a Tua face de madrugada, aqueles que oram a Ti, Senhor, em tempo oportuno. Que nós possamos, Senhor, te buscar em tempo de aflição, porque é neste momento que os seus ouvidos estão bem abertos para ouvir as nossas orações, ouvir o nosso clamor. Que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, deixarmos as velhas práticas do mundo e seguirmos um caminho de justiça, um caminho, Pai, que se deleita, que se alegra no Senhor e na Tua palavra. Graças nós te damos por tudo, Senhor, nessa manhã. Abençoe-nos e dê-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. Um bom domingo. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Até mais. Deus abençoe.